Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje, nessa data especial, eu estou aqui para mostrar para vocês como modelar essa linda luminária. Que você pode estar aí presenteando a sua mãe. Tá? Não precisa presenteá-la no dia de hoje, porque mãe sempre merece um presente em qualquer dia, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como fazer essa modelagem no Fusion 360 e eu peço aí para quem gostar do vídeo que deixe o seu like para apoiar o canal, para eu procurar sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então vamos lá, vamos dar início a essa aula. Eu vou abrir aqui o Fusion 360. Bom, com o Fusion 360 aberto, vamos dar início à nossa aula de modelagem. Vamos aqui em inserir SVG. Eu vou deixar para vocês os arquivos para download. Na verdade, é apenas um arquivo SVG. Vamos aqui inserir do meu computador e vamos selecionar o arquivo SVG que eu vou deixar aí para vocês. Vamos abrir e aqui vamos escolher uma face para começarmos a modelagem. Eu vou escolher aqui a face frontal. Aqui podemos ver por esse cubo aqui em cima, a face frontal é a face ZX, que é essa face aqui. Eu vou clicar. Ao clicar aqui, percebemos que o nosso arquivo ele veio de ponta cabeça. Então vamos resolver isso clicando aqui em espelhar horizontalmente. Agora vamos resolver a questão da escala, para deixarmos a escala que eu fiz o desenho lá no Inkscape. Vamos clicar aqui em inserir SVG, aqui na escala do plano, e vamos digitar 3,78. Antes de clicar OK, vamos girar aí o scroll do mouse, afastar um pouquinho, e vamos trazer esse arquivo para próximo aqui dos eixos, né? No centro aqui dos eixos. Vamos clicar OK. Vamos nos certificar que os polígonos estão fechados, que não estão vazando para outro polígono. Eu acredito que sim, aqui. Agora vamos aqui, utilizando a ferramenta deslocamento, vamos criar os degraus, tá? Da nossa luminária. Vocês vão entender depois que eu começar aí a modelagem. Vamos clicar aqui nessa linha externa e aqui vamos digitar 3, tá? De 3 milímetros. Agora vamos nos certificar, né, que ela veio fechada aqui com o polígono fechado, que não tem vazamento. Vamos novamente aqui na ferramenta deslocamento, vamos clicar na linha externa, vamos arrastar um pouquinho para dentro. Vamos digitar aqui 3,1. Esse 1, ele é a tolerância, tá? Que eu sei que a minha impressora imprime, que é a tolerância de 1 milímetro. Então eu vou deixar um espaçamento entre a parte que vai encaixar de 1 milímetro, tá? Então aqui é 3,1. Vou me certificar também girando o scroll do mouse para trás, que também não temos vazamento aqui na criação dessa linha. Vamos agora novamente aqui na ferramenta deslocamento, vamos clicar na linha externa e vamos digitar a posição do deslocamento, ou aqui nesse menu deslocamento, ou aqui também, tá? Então vamos digitar aqui 6, Enter. Ó, eu cliquei aqui, eu já encontrei vazamento. Então, para quem não conhece, eu já dei uma dica aí para tirar os vazamentos, né? Para encontrar de maneira mais fácil, sem utilizar nenhum plugin. Você vem aqui na ferramenta Line, linha, e você faz um zigue-zague, como se fossem dentes de um serrote, entre o polígono que você quer encontrar vazamento. Então, ó, aqui, aí eu vou por partes, né, eliminando aqui, ó, aqui eu não tenho vazamento, aqui também,
Aqui também não. E às vezes acontece isso aqui, né? Que eu criei aí as linhas, ó, e o meu vazamento se encontra aqui, tá? Eu clico aqui e ele vaza para cá. Então eu sei que ele pode estar nessa linha ou nessa aqui. E com a experiência que eu tenho, eu acredito que ele encontra-se aqui nessa linha. Eu vou selecionar, eu vou apertar a tecla Delete. Eu posso inclusive excluir as linhas que eu criei, clicando duas vezes para selecionar todas, deletando. E agora eu vou criar aqui essa parte, utilizando aqui o arco de 3 pontos. Se ele não se encontrar aqui, você vem aqui em criar arco de 3 pontos. Clica nos 2 pontos, aqui no primeiro e no segundo, e o terceiro ponto você vai aproximar aqui para deixar ele próximo do que era. Criei aqui a linha, cliquei com o botão direito, OK, e agora eu não tenho mais vazamento aqui nessa linha, tá? Então vamos dar prosseguimento aí à criação desses deslocamentos. Vamos novamente aqui em deslocamento, vamos clicar na linha externa, na linha mais externa, vamos digitar agora 6,1. 6,1, que é para deixarmos aqui o espaçamento que eu falei, né, que é a tolerância entre uma peça e outra, para ela se encaixar sem ficar muito apertado e depois você ter que fazer acabamento, né, lixando a peça. Vou clicar aqui OK. Ela veio novamente com vazamento. Eu acredito que seja naquela mesma linha lá. Vamos lá. Eu vou remover aqui essa linha. Vamos criar aqui novamente o arco de 3 pontos. Botão direito, OK. Era aqui mesmo o vazamento. Vamos novamente em deslocamento. São 3 degraus aqui. Vamos clicar aqui na linha mais externa. E vamos digitar 9 aqui. Então aqui eu tenho um degrau, porque aqui vai ser a base, vai ser a parte externa. Aqui eu tenho um degrau, 2, e vai faltar o último. Então eu tenho que criar novamente aqui uma linha. Provavelmente aqui, ó, aqui não veio com vazamento. Vamos aqui novamente em deslocamento, linha mais externa. Nove ponto um. Vamos ver se existe vazamento. Não tem vazamento. E vamos criar agora o último degrau. Vamos aqui na ferramenta deslocamento, clicar na borda mais externa e vamos digitar aqui 12. E agora temos os degraus pronto. Como essa aqui não vai encaixar nenhuma peça aqui, eu não preciso deixar aquele espaço de 1 milímetro de tolerância. Tá, então agora vamos começar a modelagem. Deixa eu me certificar que não tem vazamento. Aqui já tem vazamento. Vamos ver se é naquele mesmo local. Vou clicar aqui, selecionar, eu vou excluir e eu vou criar aqui no olhômetro mesmo esse arco. Não era aqui. Eu posso digitar Ctrl Z. Eu vou clicar aqui nessa de cima. Vou fazer agora aqui esse teste. Ó, era aqui mesmo, tá? Então, agora já temos aqui as nossas linhas modeladas. Então, vamos concluir esse esboço e vamos começar a extrusão. Vamos clicar aqui em extrusão.
e vamos fazer a extrusão da primeira peça, que é a peça frontal, tá? Que é essa aqui. Vamos clicar aqui na família. Vamos fazer aqui os pés, essa parte aqui, até o último degrau, tá? Vamos selecionar, ó, percebam que eu não vou extrudar essa parte aqui, que vai ser a minha diferença entre essa peça e a peça principal da luminária, tá? Então, agora vamos verificar se todo o desenho, se ele foi selecionado da primeira parte, que é apenas a família e a mãe e os filhos, e esse coração aqui, tá? Então, eu vou digitar aqui uma extrusão de 2 milímetros, tá? Então, eu vou clicar aqui em 2 milímetros e aqui em operação eu vou selecionar novo componente. Eu vou clicar OK. Temos aqui a nossa primeira peça, ficou uma falha bem aqui. Vamos editar. É bom que aconteçam essas coisas para vocês aprenderem como editar. Vou clicar aqui. Aqui nós temos essa barra de ferramentas aqui, tudo que a gente faz, ele vai criando aqui as etapas, tá? De tudo que foi feito durante o nosso desenho. Então aqui podemos voltar uma etapa e também podemos voltar tantas etapas que quisermos. Por exemplo, se eu voltar aqui essa linha e colocar ela antes da minha extrusão, a extrusão vai sumir. E se eu voltar ela novamente, vai aparecer. Então, se eu fiz algo errado, eu posso voltar aqui e fazer novamente, que não é o nosso caso. Eu posso apenas editar. Eu clico com o botão direito aqui em cima, editar recurso, e eu vou selecionar aqui essa parte aqui da linha que ficou com falha. Vou clicar e agora eu vou clicar OK aqui na caixa de ferramentas de editar recursos. Aí eu não tenho mais aquela falha. E quando eu crio um componente, ele fica aqui, nessa raiz aqui, né, onde eu tenho os esboços, as origens, as vistas nomeadas e as configurações do documento. Então aqui em componente 1, eu seleciono e eu tenho a nossa peça, né, a parte frontal modelada. Então eu venho aqui e eu vou colocar um nome aqui. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Então eu vou colocar aqui frontal. Eu vou clicar aqui no olhinho que eu vou ocultar. Agora vamos aqui em esboço, vamos expandir aqui a setinha e vamos clicar aqui no olhinho para desocultar o esboço. Agora vamos fazer a peça do meio. Vamos clicar aqui em extrusão e a parte do meio são esses galhos aqui. Então vamos começar por eles. Vamos selecionar todas as partes. Essa aqui é a parte do centro. Ela vai abranger um pouquinho, ela vai se expandir um pouquinho para dentro, né, da outra peça, para destacar também essa parte. E aqui, essa peça, ela vai chegar até o segundo degrau, tá? Então, até aqui. Aí vamos selecionar todas as partes para fazer aí a extrusão corretamente. Se você errar, você pode fazer a edição, voltar novamente e ajustar. Então aqui eu tenho a segunda parte selecionada. Vamos aqui nessa aba aqui de extrusão, aqui nessa caixa de ferramentas. Aqui em distância vamos digitar 2 milímetros. E aqui em operação, novo componente, eu vou clicar OK. E agora temos a nossa peça. Eu posso ocultar aqui o esboço para verificar se está tudo corretamente.
E aqui em componente 2 eu clico duas vezes e eu vou colocar aqui central, que é a parte do centro da nossa luminária. Eu vou novamente ocultar, eu vou desocultar o esboço e vamos criar aí a parte de trás, clicando aqui em extrusão. A parte de trás ela possui unicamente esse coração aqui. Então vamos selecionar essa parte, ela vai até o último degrau. Então no caso ela vai até aqui, ó. Vamos nos certificar que todas as partes estão selecionadas. Vamos aqui em distância, vamos digitar 2 milímetros. E aqui em operação, novo componente. Vamos clicar OK. Aqui em componente 1, vamos clicar duas vezes e eu vou colocar... eu vou digitar aqui trash, para eu saber que é a parte de trás. Então eu vou ocultar e agora eu vou criar a forma da nossa luminária. A princípio ficam bastante coisas, né? Parece que está tudo embaralhado, mas é bem tranquilo de fazer essa modelagem. Vamos clicar aqui em extrusão. Vamos clicar aqui na parte mais externa, nessa borda mais externa. E aqui em distância, vamos digitar 30 milímetros. Aqui em operação, novo componente, vamos clicar OK. Vamos segurando o Shift, vamos apertando aí o scroll, vamos navegar aqui para ver como vai ficar a forma, né, da nossa luminária. Inclusive eu posso vir aqui no nosso componente frontal, eu posso desocultar, né? Então você já vai ter aí uma visão de como vai ficar a luminária. Vamos ocultar de novo para a gente continuar aí a modelagem. Vamos agora continuar, né, a nossa modelagem clicando aqui em extrusão. Vamos clicar aqui no nosso cubo, né, na parte frontal para ele alinhar aqui a nossa vista. Vamos clicar aqui nessa parte aqui que é aquela tolerância que eu falei e mais um degrau, né? Vamos criar um degrau aqui. Então vamos unir aqui essa parte da tolerância com esse outro degrau. Aí agora vamos girar segurando o Shift para termos uma ideia aí de como vai ficar esse degrau. Vamos aprender aqui mais um truque, mais um pulo do gato, uma ferramenta, uma edição nova, né? Então aqui em direção você tem direção de um lado apenas. Clicando nela você tem simétrico e dois lados. Vamos clicar aqui dois lados. Quando clicamos aqui aparecem duas setinhas para você fazer a extrusão. Você pode fazer a extrusão para um lado e também para outro lado. Então o que eu vou fazer? Para um lado aqui, o lado de baixo, eu vou aumentar aqui para termos uma visão de todos os recursos, né, aqui nessa aba. Vamos digitar aqui na primeira distância, que é o lado 1, vamos digitar 30. Tá? Para essa parte aqui, ela ficar na mesma direção da parte de trás da nossa luminária. E aqui no lado 2, vamos digitar menos 5, tá? Para esse degrau ficar com uma diferença de menos 5 milímetros daqui do topo da nossa luminária. E aqui em operação, vamos deixar unir, tá? Então vamos clicar OK. Eu vou aqui no esboço, eu vou ocultar para a gente ter uma ideia de como está ficando o nosso desenho. Vou desocultar
Agora vamos criar os outros 2 degraus. Vamos aqui na ferramenta extrusão. Vamos clicar aqui no próximo degrau e na tolerância. Na tolerância mais próxima aí é o degrau que criamos. Não vão esquecer, porque senão vai ficar aqui um espaço entre um degrau e outro. Agora aqui novamente direção, 2 lados. A distância do lado 1 vamos colocar 30 e do lado 2 menos 10 milímetros. Eu quero distâncias de 5 milímetros entre cada degrau. Operação unir. Vamos novamente aqui em extrusão. O último degrau. Vamos selecionar aqui essa pontinha aqui. E aqui vamos também selecionar essa parte interna. Uma coisa que eu esqueci, né, de ver se toda a extensão dele vai ser selecionada, né? Então ele selecionou apenas o degrau. Vamos agora em direção, 2 lados. Aqui no primeiro lado, distância 30. E aqui no segundo lado, menos 15 milímetros. Operação de união, ok. Tá? Então agora temos aqui essa parte, né, da luminária, as paredes da luminária já modeladas. Eu vou ocultar o esboço, então é aqui que cada peça daquela que criamos vão encaixar. Agora vamos criar o fundo da nossa luminária. Voltar aqui com o esboço. Vamos aqui em extrusão. Vou mostrar para vocês uma outra maneira, tá? Vamos cancelar aqui. Vamos girar até a parte de trás. Eu vou ocultar o nosso esboço. Eu vou clicar aqui. Vamos criar aqui um esboço novo para essa parte do fundo da nossa luminária. Eu vou clicar aqui e eu vou clicar na parte de trás da nossa luminária. Então, automaticamente a nossa vista ela vai uma vista de trás da luminária. Então aqui eu posso pegar aqui nessa ferramenta criar. Eu tenho uma ferramenta que é projeto incluir, que é aqui essa ferramenta projeto. Eu posso inclusive digitar o P no teclado, tá? É uma tecla de atalho. Eu vou clicar aqui. O que essa ferramenta faz? Ela cria o esboço a partir das arestas do nosso objeto criado. Então, eu posso clicar aqui no meio e marcar aqui filtro de inserção, entidades especificadas e vínculo de projeção marcado. Eu vou clicar OK. Tá? Então, aqui ele criou esse esboço aqui. Então eu posso fazer a extrusão agora dessa parte do fundo. Eu vou concluir o esboço. Eu vou aqui em extrusão. Eu vou selecionar aqui a parte do fundo, né, a parte interna. Posso girar aqui que eu vou saber que eu selecionei apenas essa parte do fundo. E agora eu vou criar uma extrusão segurando aqui nessa setinha para cima, tá? De menos 2 milímetros. Tá? Então eu vou girar aqui, ó, eu vejo que ele fechou o fundo aqui da nossa luminária. Então, com 2 milímetros eu vou clicar OK. E agora eu tenho aqui a parte externa da nossa luminária modelada. Agora eu vou criar um furo por onde vai entrar os fios, né, do nosso LED. Vai ser bem aqui por esse cantinho. Eu vou clicar aqui em criar esboço e eu vou clicar aqui dentro, tá, dessa parte aqui desse eixo. Ele não tá deixando eu selecionar. Então vamos fazer diferente. Vamos clicar aqui, ó, aqui nessa face central do eixo ZY. Tá? Então eu criei a vista
ela veio para uma vista esquerda, eu posso ver aqui no cubo, tá? Então, agora eu vou clicar aqui em fatia, aqui na paleta de esboço, eu vou clicar em fatia. Ele faz um corte lá onde eu criei o esboço, então eu tenho uma visão aqui de onde eu quero criar o furo, né, na nossa luminária, que é nessa parte aqui. Então eu venho aqui em círculo, eu vou criar aqui um círculo de 6 milímetros. Aí vai depender do que você vai colocar aí. Então aqui o, o encaixe que eu vou fazer, ele tem que ter aqui essa medida, né, de 6 milímetros. Então agora, clicando aqui no centro, eu vou puxar até aqui o cantinho, nas interseções aqui do canto da luminária. Eu vou concluir o esboço. Agora eu vou girar. Eu tenho aqui, ó, o nosso círculo criado. Eu vou aqui em extrusão, seleciono esse círculo e eu vou puxar ele até ele fazer a interseção com a nossa luminária. Isso aqui eu estou mostrando para vocês da maneira que eu acho mais fácil, mais simplificado, tá? Existem várias formas de fazer um furo. Então aqui em operação, quando ele cria uma interseção, automaticamente em operação ele vem cortar e fica vermelho aqui. Então é essa mesmo que eu quero, eu vou clicar OK. E agora eu tenho o furo aqui por onde vai passar a fiação aqui da luz de LED. Agora vamos organizar, vamos renomear, né, primeiro aqui o nosso componente. Eu vou colocar como caixa coração. Eu vou agora, vamos fazer o ajuste, né, das partes que vão se encaixar. Vamos ajustar porque elas ficaram todas em apenas um eixo, né? Elas ficaram todas no mesmo eixo e não é o que eu quero. Então, para isso, eu vou utilizar uma ferramenta nova que eu vou mostrar para vocês, que é aqui em inspecionar, análise de corte. Vou clicar aqui e eu vou selecionar aqui esse eixo do plano ZY, que eu quero ter um corte lateral. Tá? Então, aqui eu cortei a peça lateralmente. Eu só apenas eliminei a visão de um lado. Eu não cortei ela definitivamente. Isso aqui é só para organizar. Então eu vou clicar OK aqui nessa caixa de ferramenta de análise de corte. Eu posso inverter o corte se eu quiser, ó, clicando aqui em inverter. Eu tenho a visão do outro lado. Vamos clicar OK, tanto faz. Não tem um lado certo, qualquer lado vai servir porque a gente quer fazer. Então aqui eu vou alinhar. Eu sei que essa visão aqui é a visão esquerda, então eu vou alinhar a nossa vista pela esquerda para a gente ter uma visão aí completa desse lado da nossa modelagem. E agora aqui no nosso componente frontal eu vou desocultar, tá? Então ó, eu tenho a visão dele aqui quando eu clico aqui em desocultar na parte frontal e ela se encontra aqui, né? E eu quero deixar ela aqui nessa parte aqui, né? Da nossa peça. E podemos ver aqui aquela tolerância, né? Que eu mostrei para vocês, que é uma leve expansão quando a gente faz a impressão, que evita da peça não se encaixar na outra peça, tá? Então isso aqui é mais questão de visualização, porque eu já podia pegar, salvar aqui as nossas partes e imprimir, mas eu quero mostrar para vocês ela modelada de maneira total aqui, tá? Então eu vou selecionar, clicando aqui, ó, no componente, eu selecionei o nosso componente, eu vou aqui em mover, copiar, e aqui em mover eu vou procurar aqui as nossas setas, né, de mover, e eu vou mover aqui a nossa parte frontal até aproximadamente aqui no degrau onde ela vai ficar. E agora eu vou clicar aqui OK. Vou girar aqui, ó, eu já tenho uma visão que ela se encaixou lá. Eu vou clicar aqui novamente no cubo e agora eu vou aqui a parte central no nosso componente, eu vou desocultar,
selecionado, eu vou clicar aqui em mover, copiar, vou fazer a mesma coisa, eu vou arrastar aqui ela para o degrau que ela vai ficar, aproximadamente, eu vou clicar OK. Também tenho outra forma de fazer isso, tá? Mas é um pouco mais complicado, então eu vou deixar mais para frente para ir mostrando, que é a maneira mais correta, que é utilizando aqui a montagem, tá? Então, para depois ninguém vir falar aí nos comentários que eu posso utilizar essa ferramenta, eu estou ciente que eu posso e que é a maneira mais correta de se fazer. Mas como esse tutorial que eu estou fazendo aqui é para qualquer pessoa fazer a modelagem, então eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. Então agora vamos na outra parte, a parte de trás. Eu vou desocultar, selecionar, clicar aqui em mover, copiar e vamos arrastar aqui horizontalmente até o degrau onde ele vai ficar. Vamos clicar OK e agora vamos girar aqui e temos as nossas peças encaixadas. E agora como eu faço para voltar aqui a visão total da nossa luminária? Tá, eu venho aqui em análise, tá? Aqui do lado, nessa raiz aqui de opções, eu venho aqui na setinha, eu vou expandir e aqui eu tenho um olhinho, né? Eu vou ocultar aqui a nossa análise de corte. Então eu tenho agora a nossa luminária pronta, né? A parte de modelagem está pronta. Vamos colocar uma cor, né? Para ficar mais bonito aqui. Então vamos clicar o A no teclado. Aqui eu tenho a ferramenta de aparência. Eu vou clicar aqui para expandir. E aqui eu sempre gosto de colocar aqui tinta, tá? Vamos procurar aqui nas pastas tinta com brilho. E aqui eu vou utilizar cores. Você vai colocar a cor que você quiser. Eu vou colocar aqui, arrastar para caixa, coração, vermelho. E as outras partes, como eu falei, né? Você tem total liberdade para colocar a cor que você quiser. Tá? Então eu vou colocar aqui amarelo, verde e azul. Então aqui eu tenho. E aqui eu percebi, né, que tem uma falha, né? Pô, isso é bacana quando a gente percebe antes de imprimir. Ó, bem aqui essa parte aqui na parte azul, eu esqueci de selecionar. Então vamos fazer aí essa edição. Vamos aqui, vamos procurar onde foi que modelamos aqui na nossa barra de ferramentas. Eu vou selecionando aqui cada etapa para eu saber qual foi a etapa que eu fiz a edição. Foi nessa aqui, ó, na terceira etapa aqui, ó. Então eu vou clicar com o botão direito em cima dela, editar, e agora eu venho aqui e seleciono a parte que faltou, tá? Então foi apenas essa parte, ó. Eu fiz a rotação na visualização e vou clicar OK e pronto, tá? Tenho a correção. Ainda faltou um pedacinho aqui. Deixa eu ocultar as outras partes que fica mais fácil. Vamos novamente aqui em editar recurso e adicionar essa parte que ficou faltando. Então, aí você já sabe, né? Se ficar uma falha na sua modelagem, você já sabe como resolver. Então, eu vou desocultar aqui toda a nossa modelagem. E agora temos aqui a nossa bela luminária, né? Que podemos aí fazer para homenagear aí a nossa mãe, ou alguém que você queira homenagear, tá? E como eu falei, mãe não precisa de data para receber presente, então isso aqui você pode fazer e presenteá-la aí em qualquer dia do ano, tá? Então vamos agora finalizar, né? Finalizar fazendo a importação dessa peça. Quando as peças vão ser impressas em separado, eu gosto de importar uma peça por vez. Então eu venho aqui, frontal, seleciono, clico com o botão direito, salvar como malha.
Aí eu tenho aqui essa caixa, né, de ferramenta. Você pode deixar como ela está aqui, com essas mesmas configurações, refinamento médio. Clica OK. Aqui você vai salvar como STL. E você vai escolher aqui o diretório onde você vai salvar, tá? Então aí você salva cada uma dessas partes: frontal, central, trás e caixa. Então aí temos aí a nossa modelagem finalizada. E para imprimir é bem simples, tá? Basta você utilizar aí as configurações básicas e mandar ver, tá? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês nessa data especial. Eu espero que vocês gostem, tá? E quem gostar aí, ó, eu fiz a impressão da luminária, eu escolhi um dourado para fazer a parte da caixa e eu imprimi as outras partes em branco, tá? Quando liga, né, a parte, eu vou mostrar para vocês como ficou a parte interna. Eu vou tirar aqui, ó. Elas são totalmente encaixadas, ó, a parte frontal, a parte do meio, tá? Só que depois você pode colocar com fita dupla face ou você pode colar, dependendo aí do que você... E a parte de trás. Então, e aqui dentro, ó, vai ficar o LED, a fita de LED, tá bom? E nesse modelo que eu fiz para vocês, eu já fiz um ajuste. Por quê? Porque eu passei aqui o cabo pela parte de trás, tá? Onde vai ficar ligada a fonte. Só que eu percebi que eu passando ele por aqui, pelo cantinho, como eu fiz na modelagem lá para vocês, vai ficar muito mais prático, tá? Então, isso aí vai depender do que você vai utilizar. Se você vai utilizar essa fita de LED aqui que eu coloquei, que é uma fita que é um amarelo, né? Uma luz de LED amarela, ou você vai colocar aquela outra luz que tem... que você tem lá o controle remoto, que você pode fazer várias alterações, várias cores, a fita RGB, né? Então era isso, pessoal. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like para incentivar o canal, tá? Então, até a próxima aula e um grande abraço. Valeu. Feliz Dia das Mães aí para todo mundo.